Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. A Emater divulgou hoje pela manhã, durante coletiva à imprensa na Expo Direto Cotrijal, os números atualizados da estimativa de safra de grãos de verão 2024-2025. Dados como área, produtividade e produção estadual das culturas de soja, milho silagem, arroz e feijão foram apresentados nesta segunda estimativa levantada pela Emater junto às principais regiões produtoras do estado. A projeção da safra de soja caiu mais de 30% em relação ao primeiro levantamento da Emater. Estão sendo esperadas pouco mais de 15 milhões de toneladas, ante os quase 22 milhões da primeira estimativa. Já em relação à safra passada, a queda é de 17% em produção e 20% em produtividade. No milho, o total foi de 696 mil hectares de área plantada, com previsão de 4.780.000 toneladas. Houve queda na área de quase 14% e aumento de 21,6% na produtividade em relação à última safra. O levantamento também apontou diferentes rendimentos conforme a região do estado. Em Pelotas, por exemplo, a produtividade do milho foi de 4.200 quilos por hectare. Já em Erechim, 9.700. A área cultivada de arroz cresceu 7,8% em relação à safra passada, chegando a 970 mil hectares e produzindo 8,12 milhões de toneladas, 12,9% a mais do que em 2023-2024. O feijão primeira safra totalizou 27 mil hectares cultivados, com uma produção de 49,9 mil toneladas. Já a segunda safra de feijão totalizou 11,9 mil hectares, com uma queda esperada de 46,5% na área em relação à safra passada. A sanidade animal e a necessidade de aumentar a biosseguridade devem seguir em alta no mercado mundial da proteína, enquanto na Europa surgem novos casos de febre aftosa, a peste suína africana segue sendo um problema. Já nos Estados Unidos, a expansão da influenza aviária vem causando prejuízos milionários e afeta não só as aves, mas também a pecuária leiteira. Para entender melhor como está a situação no país norte-americano, eu converso agora com o médico veterinário Fábio Vanucci. Ele é doutor em doenças infecciosas pela Universidade de Minnesota, onde atualmente também é professor no Laboratório de Diagnóstico Veterinário. Tudo bem, professor Fábio? Tudo bom, Thaís? Tudo bom? Bom falar contigo. Qual a situação da doença aí nos Estados Unidos? Esse começo de 2025 parece estar mais complicado, né? Sim. Bom, começando rapidamente um histórico, que os primeiros casos foi em março do ano passado, e hoje nós temos aproximadamente 970, 978, eu acho que foi o último dado que é atualizado semanalmente. Então, tá por aí, 968, 970 casos no rebanho leiteiro norte-americano em 17 diferentes estados, né? E é bom a gente lembrar, só uma observação, é que esses casos e é, esses reportes de casos podem ser maiores, né? Que existem muitos testes e muitos estados que têm a testagem voluntária e que provavelmente esse número tá subestimado. Essa subnotificação, já que é voluntária, pode prejudicar o controle, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Então, por exemplo, você tem estados como a Califórnia, que tem dentro do estado, e essa é um pouco mais da parte de legislação, que a independência dos estados aqui ela é um pouco maior do que ao que a gente está acostumado aí no Brasil. E, por exemplo, na Califórnia, ela tem um programa de monitoramento que testa praticamente todas as propriedades leiteiras. Então, assim, se você olhar no mapa de número de casos e número de testes realizados, a Califórnia está num patamar muito elevado, por exemplo, com Minnesota. Eu estou falando de Minnesota aqui, que tem uma produção leiteira bem menor do que a Califórnia, mas tem uma produção maior. O Wisconsin, que é aqui do lado, tem uma produção maior do que a Califórnia e não tem, por exemplo, não tem casos reportados nenhum em Wisconsin. Tem uma grande produção leiteira. Então, assim, essa discrepância entre os dados e provavelmente da natureza dessa testagem voluntária é importante trazer para a discussão, né? Que é sempre bom a gente ter isso em mente.
Bom, pegando do começo da questão da influenza em aves, pois foi onde tudo começou, o que você acha que aconteceu aí nos Estados Unidos para chegar nesse ponto? Porque aqui no Brasil teve casos em aves silvestres, mas não chegou nas granjas comerciais. Então, Thaís, a rota migratória e a presença do influenza altamente patogênico em aves silvestres e aves domésticas também, ela já tem um histórico maior aqui nos Estados Unidos, comparado, por exemplo, aí no Brasil, né? A gente teve um surto um ano bastante difícil em 2015, por exemplo, e eventualmente existem os casos em aves migratórias e até pela rota migratória dessas aves, que é bastante intensa por aqui, e os casos em aves domésticas. Os primeiros casos no rebanho leiteiro ocorreu como fonte provável as aves migratórias que foram encontradas com a mesma variante, por exemplo, dos primeiros casos no Texas, né, no sul. E a partir daí, então, a partir desse primeiro caso e dessa variante, o que a gente observou aqui foi uma disseminação da doença, principalmente dessa variante, através de animais, movimentação de animais, né? Então você tem movimentação de animais entre os estados, e esse é um dos critérios de testagem, por exemplo, nos estados que monitoram de uma forma mais restrita, que esses animais que vão ser movimentados de um estado para o outro, eles sejam testados. Então, esse movimento, essa observação inicial de transmissão entre os animais, a introdução de animais em rebanhos suscetíveis, é, é, motivou essa testagem, esse monitoramento de animais, transporte entre os estados, né? Bom, a gente teve há alguns dias o anúncio de uma vacina contra a influenza destinada ao rebanho leiteiro, já que preocupa bastante em função de um hábito dos americanos de consumir leite cru, né, professor? Então, Thaís, deixa eu começar pelo final. O consumo de leite cru, ele varia novamente, voltando para a questão da legislação, ela varia entre os estados, sabe? Então, se, por exemplo, um exemplo rápido e local aqui, por exemplo, em Minnesota, por exemplo, não existe uma regulação, existe uma regulação que não permite a comercialização de leite cru, mas eu tô a 25 minutos, meia hora da fronteira com o Wisconsin. O Wisconsin permite. Não existe essa regulação. Então, essa variação de sistemas regulatórios para o consumo, comercialização de leite cru, ela vai variar de estado para estado, sabe? E o que, o que traz uma preocupação para a gente, obviamente, é nos estados que permitem essa regulação e, obviamente, os estados também que não têm um monitoramento tão intenso, né? Porque se você permite a comercialização de leite cru e, ao mesmo tempo, você não tem uma adesão voluntária ou uma regulação que exija o monitoramento das propriedades, a gente levanta um ponto de alerta, né? Uma bandeira de alerta com relação a essas regiões. Mas, no começo da sua pergunta, você mencionou com relação à vacina. Esse é um ponto que tem se discutido bastante, né? Então, assim, se a gente pular para a espécie, por exemplo, de suíno, que a vacina de influenza ela é bastante utilizada, existe por parte da indústria da leiteira e de bovinos de uma maneira geral, um certo desejo, né, e uma certa vontade de se estabelecer algum tipo de vacinação e algum tipo de protocolo vacinal, justamente por essa proximidade com a indústria de suínos, no sentido de, por exemplo, existem veterinários de campo aqui que trabalham, às vezes, com as duas espécies, com suíno e bovino. E eles têm o conhecimento e essa vivência das duas indústrias. Então, já se usa em suíno e agora, com esses casos de influenza em bovino, por que não a implementação de um protocolo vacinal? Já que, do jeito que a carruagem está andando, realmente, a gente pensar em erradicação e alguma coisa do tipo, parece que, sem dar nenhum chute aqui, mas assim, parece que nós estamos caminhando para uma doença endêmica, né? E se a gente está caminhando para uma doença endêmica, assim como a gente tem influenza endemicamente em suíno, provavelmente vacinação seria uma das medidas de controle que possa ser interessante para a indústria.
Bom, ainda que estejamos falando mais sobre a pecuária leiteira, no setor avícola a situação é bastante crítica, pois continua acontecendo a mortalidade de aves e a eliminação de plantéis. É, sem dúvida, sem dúvida. E assim, quando eu falo de endemia ou de endêmica, que são basicamente as doenças que a gente convive todos os dias, assim, é pela curva de casos, né, e pela tendência que a gente tem observado. Então, assim, se a gente pegar o primeiro caso observado em março do ano passado, e agora nós estamos com quase 1.000 casos de influenza no rebanho leiteiro, no momento é difícil a gente pensar em alguma coisa relacionada à erradicação ou a algum tipo nesse sentido, né? Porque os casos aparecem e o controle, até o controle, se a gente for para o lado da biosseguridade, até o controle é mais desafiador no rebanho bovino, na indústria bovina de uma maneira geral, comparado, por exemplo, à indústria avícola, ou até mesmo à indústria de suínos, né? Então, assim, propriedades mais abertas, o acesso a propriedades e transporte de animais ele é bem menos rigoroso comparado à indústria avícola e suinícola. Então, assim, é mais nesse sentido da experiência com essas indústrias que eu caminho o meu raciocínio mais desse lado, mais que a gente vai ter que conviver um bom tempo aí com essa doença. Agora, Fábio, a doença foi constatada em ratos de telhado e em animais domésticos. De que forma a presença desses animais que estão tão próximos, estão em contato com os humanos, pode contribuir para o agravamento da doença aí nos Estados Unidos? Eu não estou fazendo isso de propósito, não, mas eu vou começar pelo final de novo. Tá Você falou certo. de casos em humanos. De casos em humanos, no último dado que eu levantei, o total é de 70 casos. Um tempo atrás tinha 68, tá em torno de 70, eu acredito. E, e o que chama atenção, obviamente, pelo aspecto zoonótico do influenza, e pela possibilidade e adaptação dessas amostras ou dessas variantes em outras espécies que não seja aves e que não seja o rebanho de ruminantes. Então, você comentou de rato e outras espécies. Inicialmente, no primeiro momento, a transmissão ela se dava provavelmente de animal por animal, movimento de animais infectados e introdução desses animais em rebanhos suscetíveis, em outros estados, né? Então, nós tivemos os primeiros casos no Texas e aí casos em outros estados, pelo transporte desses animais. Uma preocupação, a principal preocupação inicial de outras espécies, inicialmente foi a espécie felina, foi a presença de casos dessa variante, ou de variantes de alta patogenicidade em gatos. E esses gatos, obviamente, que eram gatos associados a propriedades que viviam nas proximidades ou até mesmo dentro das propriedades de rebanho leiteiro. Então, o monitoramento ele se expandiu além do rebanho leiteiro também para esses animais domésticos em contato, sobretudo da espécie felina, e eventuais casos em outros mamíferos. Eu acho que a grande preocupação é, não é nem casos esporádicos ou raros em outras espécies, mas a capacidade do vírus ou de algumas amostras que inicialmente eram especificamente de alta patogenicidade em aves, a capacidade dessas amostras de se adaptarem a outras espécies. E no caso, quando a gente fala de aves para o rebanho leiteiro, nós estamos falando de uma espécie de ave, né, um não mamífero, para uma espécie mamífera. E aí, quando a gente começa a falar de espécie mamífera, a gente começa a ter maior preocupação dessas amostras adaptadas a espécies mamíferas para transitar entre outras espécies mamíferas também, né? E a gente falei da espécie felina, mas a gente pode falar os casos humanos e outras espécies aqui também. Então, essa adaptação em mamíferos que eu acho que é uma grande preocupação aí também. E acompanhando o que você fala sobre independência dos estados, aí nos Estados Unidos, que é tão saudável em alguns casos, complica também o controle sanitário, né, professor? Porque aqui no Brasil, o mapa determina um controle e os estados podem ser somente mais rigorosos e não menos.
É o que você falou, tem os prós e os contras, né? Tem os prós e os contras, e nós exemplificamos aqui alguns contras no sentido de inconsistência de programas sanitários, né? Então, assim, um dos prós aqui agora falando é a descentralização de laboratórios de diagnóstico, né? Que quando você tem uma centralização, e você citou aí é, 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 rapidamente que você tem um monitoramento central, e aí você tem alguns laboratórios centrais no Brasil que fazem diagnósticos de enfermidades com notificação obrigatória, né? O Lanagro e outros laboratórios. Mas são poucos, né? São mais centralizados. Aqui, por exemplo, falando de influenza e falando, por exemplo, de febre aftosa, existe uma regulação central e existe uma acreditação de alguns laboratórios, no caso o nosso aqui da universidade, que são credenciados à testagem de doenças de notificação obrigatória. Então, por exemplo, a gente tem testagem aqui no laboratório de febre aftosa, a gente tem testagem de peste suína africana, do próprio influenza, né? Então, assim, existe essa preocupação da inconsistência em programas e uma centralização do programa de monitoramento e como isso vai ser feito. E existe a possibilidade de você fazer a testagem rápida, descentralizando essa testagem, né, em laboratórios centrais, né? Então, os prós e os contras aí de novo, né, Thaís? Verdade. E para a gente encerrar, o governo americano anunciou um volume muito grande de recursos para essa questão da influenza. Como é que você vê o papel do governo no controle da doença? Falando um pouco, o de aves eu acho que já está bem consolidado isso, sabe? E esse programa já é bem estabelecido e já vem sendo construído de, de 2015, que foi um surto bastante complicado aqui, e se estabeleceu alguns critérios para esse tipo eu estou falando de indenização e esse tipo de coisa. Agora, uma coisa incerta e que traz de novo essa inconsistência no monitoramento são os casos nos rebanhos leiteiros, né? Então, assim, inicialmente, como é que essa indenização vai ser feita em rebanho leiteiro, que é uma indústria totalmente diferente do rebanho aviário, né? Você, por exemplo, um rebanho aviário, você consegue fazer uma eliminação dos animais da granja e trazer um aporte indenizatório. Como é que você faz isso num rebanho leiteiro? Não tem a logística é diferente, a produção é diferente, né? Então, isso foi um receio muito grande dos produtores, quando os primeiros casos, e até o momento, começaram a aparecer no sentido de, ok, nós vamos testar e monitorar essas propriedades, e a partir do diagnóstico positivo, o que nós vamos fazer com ela? Hoje se faz uma quarentena de 30 dias, mas a partir dessa quarentena, o que eu vou fazer? Então, assim, o receio do produtor eu vou ter que parar de comercializar o meu leite, eu vou ter que... Qual tipo de prejuízo eu vou ter e qual tipo de aporte indenizatório eu posso ter? E nem da parte governamental existia uma resposta muito clara. E ainda não existe uma resposta muito clara de como lidar com essa parte indenizatória para trazer esses produtores do rebanho de leite para participar de programas de monitoramento, né? Para conseguir uma consistência melhor de qual o número de casos, como é que esses casos estão se espalhando, para entender melhor, né? Justamente o receio de fazer a testagem positiva e o que vai acontecer com o meu negócio, né? Com a minha comercialização de leite. Professor Fábio Vanucci, da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, obrigada pela participação, trazendo essa realidade da influenza aí nos Estados Unidos. Muito obrigada. Obrigado, Thaís. Bom falar contigo. Obrigado a todos da audiência e estou à disposição sempre. Abraço. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta. Vamos continuar falando sobre influenza. Até já. Estamos de volta com a Granja na TV. O futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da Ubra tem um recado para você.
Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. E no Mundo Agro vamos continuar falando sobre influenza, porque o Brasil pode aproveitar oportunidades que surgem aí com esses problemas tão graves registrados nos Estados Unidos, né, Leandro? Bem, Thaís, tudo bem? Olá a todos. Bom, na semana passada, muito marcante, sim, o anúncio do governo americano aí, da liberação de $1 bilhão, então 6 bilhões de reais aí numa conversão para o enfrentamento, para uma série de ações de enfrentamento à influenza aviária. A gente sabe, está sendo abordado aqui no próprio programa, em todos os lugares aí, sobre um problema muito grave que os americanos estão sentindo lá com a influenza aviária. Isso está afetando desde exportações até o mercado interno, com o preço dos ovos sendo multiplicado para os consumidores. Assim, o Brasil também está tendo essa questão do problema com os ovos, né? Não exatamente com a doença. Enfim, e aí me marcou isso, exatamente essa questão do governo americano liberar $1 bilhão aí para uma série de ações de enfrentamento aí para a influenza aviária. Até a secretária de Agricultura dos Estados Unidos, a Brooke Hollins, que foi quem anunciou esse valor, ela lembrou que os fazendeiros americanos precisam de alívio, os consumidores americanos precisam de alimentos acessíveis. Para cada família que luta para comprar ovos, nós ouvimos vocês, estamos lutando por vocês e a ajuda está a caminho. Enfim, é uma crise bastante grave, como disse, a gente está abordando no próprio programa sobre isso. Mas eu quero dar dois contextos brasileiros em relação a isso. Um elogio aqui a todas as autoridades brasileiras, a todos os envolvidos com a avicultura brasileira, com a pecuária como um todo, mas hoje eu estou especificamente sobre essa questão da influenza aviária, que o Brasil tem, digamos assim, uma sanidade animal muito desenvolvida, muito bem estruturada, que digamos assim, que ela envolve todos os segmentos que estão ligados à pecuária, seja as questões de públicas, privadas, institucionais, produtores, que conseguem dar à agricultura brasileira, digamos assim, uma segurança nessa questão de sanidade animal. Um grande exemplo disso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, em meados do ano passado, quando houve aquele foco de doença de Newcastle numa granja em Antagorda. Todo esse problema, que foi grave, muito grave, ficou restrita àquela granja. Em seguida, assim, imediatamente após isso, houve uma restrição um isolamento daquela área, uma restrição de pessoas circularem, caminhões passaram a ser imunizados, enfim, uma série de ações para evitar que aquele foco se espalhasse para o Rio Grande do Sul, até pelo Brasil, para evitar que acontecesse o que está acontecendo agora com os americanos, de ter que liberar $1 bilhão de dólares aí para o enfrentamento, já uma situação assim, uma espécie de desespero para aliviar digamos assim, toda essa situação. Cabe aqui esse contexto de um elogio aí à seguridade, à biosseguridade da pecuária brasileira. E um outro contexto que cabe, que tem a ver com o Brasil, é que há uma previsão aí da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, aí, do Brasil, que já é líder mundial em exportações de carne de frango, ampliar mercados, ampliar esses embarques no ano que vem, justamente porque vai ocupar o espaço do principal concorrente, que são os americanos. A BPA já projeta para o ano que vem aí 1,9% de aumento nas vendas de carne de frango, justamente porque os americanos vão perder espaço para o
mundo. Lembrando que a influenza também é um problema que está acontecendo na Europa, principalmente no segundo semestre do ano passado, eu estava por lá, eu acompanhei lá, vários países tiveram problemas, assim. São vários países que têm, digamos assim, problemas com essa doença de aves, né? Mas, enfim, o estouro mesmo agora está acontecendo, foi lá nos Estados Unidos. E as projeções da BPA para o ano que vem como eu disse, uma ampliação de 1,9%, e aí seria 5,4 milhões de toneladas em 25, um aumento bastante considerável. E em receita seria um aumento de 20%, 20,9%. Justamente para ocupar, não é só por causa dessa questão da influenza aviária no mercado americano, na avicultura americana. Isso tem a ver também com tratativas, até com essa questão aí do Trump taxando aí, digamos assim, produtos agrícolas de outros países, relações de mercado, enfim, há uma série de razões, mas tem muito a ver com essa questão aí justamente dos americanos estarem perdendo mercados, ou perdendo, digamos assim, relevância de mercado em razão da influenza aviária. Imagina, só no ano passado foram 34 países desde o início que registraram problemas com essa questão da influenza aviária. E ainda trazendo uma declaração aqui do presidente da BPA, o Ricardo Santin, que ele lembrou essa questão que o Brasil vai ocupar espaço. A conjuntura internacional está reforçando o papel do Brasil como um fornecedor de carne de frango essencial para diversos mercados. A pressão da influenza aviária sobre a oferta global tem direcionado mais importadores ao produto brasileiro. E esse movimento deve se intensificar ao longo do segundo semestre agora desse ano, né? Período historicamente mais forte para as exportações. Ou seja, aí abri o comentário falando aí sobre a questão do problema dos americanos e dei esses dois contextos aí, digamos assim, para o agronegócio brasileiro aí, mais especificamente na questão de carne de frango aí. Parabéns aí para o Brasil. Obrigada, Leandro. Até quinta. E a Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.